Muito bem, estamos de volta. Um oferecimento de Cindy Lojas. Quem tem loja tem Cindy Lojas e de Look Fair Fechaduras, nossos apoiadores culturais. Uma chamada também ali para o comercial, para Fevale, ingresso em extra-vestibular. A gente estava falando aqui da questão do BRIC na estação e da possibilidade da reconstrução ali. O David Chu tem essa vontade, viu, Márcio? Mas de vai num ser um futuro reconstruir, quem sabe, uma estação de trem ali, onde era a nossa antiga estação de Hamburgo Velho. Quem sabe recuperar a locomotiva, Beto? Belo ponto turístico seria, hein? Fumaça Até não vai pra realização faltar, de se evento. quiser. Não, mas daí tem que ir lá para a praça do Boa Vista, lá não falta fumaça. Lá não falta. Ali é só fumaça. Não, mas eu de acho carro. que essas coisas bonitas que existiam na nossa cidade há alguns anos, elas devem ser recuperadas. Essa questão da Maria Fumaça, do trem que tinha ali na Praça do Imigrante, era, né? Isso. Eu acho que não tem um de nós que não tenha tirado foto ali quando piar, né? E circulamos diariamente, né, Beto, por locais por onde passava o trem. Várias ruazinhas pelo centro onde passava o trem, né? Tinha que o trilho pessoal... antigamente. Sim. eu lembro. Era o Faceirinho que tinha também ali, né? No Largo Arthur Hack. Eu me recordo, Isso. deve recordar também. Pedro. Eu sou Não uma morava pessoa em Novo que Hamburgo nesse Não, tempo. mas estamos falando de 30 anos atrás. Eu estou em Novo Hamburgo há menos de 20 anos. É, bueno, tá. Eu insisto. Eu vim para Novo Hamburgo no tempo das luzes de Natal. Eu vim aqui Então tu não passear. pegou e daí... as águas dançantes do Ah, que do espetáculo. centro? Concha acústica. Pô, Eu acho que não. nós tínhamos ali um grande chafariz, um enorme chafariz com as águas dançantes. A Que está fonte cheio de Elda. concreto agora, né? É, Cheio de exato. concreto. Eles Tá conseguiram transformar uma coisa que A não Antônia nasceu funcionava aqui. numa coisa A Antônia pior. é hamburguense. Então vamos ver se tu descobre que foto é essa. Vamos lá. Que lugar é esse, hein? Maldade de te perguntar isso, né? Márcio. É um lugar plano, né? Em Novo Hamburgo, ruas grandes em lugares planos, não tem muitas, né, Márcio? Pela escola Santa Catarina ali? É um bom palpite, hein? É, ali pela escola Santa Catarina. Mas não é, né? Não, me parece, mas... Grêmio dos sindicatos É um bom. Essa foto é um oferecimento do baú de recordações do Vinda, o Gilberto Winter, que faz um belo trabalho de recuperação da nossa história. Tem um acervo muito grande de fotos e é uma foto que eu gosto muito porque ela, para quem não tem muita familiaridade com ela, não reconhece mesmo. Toda essa rua aí está muito diferente. Reconhece, Beto? Tem algum palpite não aí? Não tenho. Se fosse dar um palpite, diria o quê? Cara, eu não faço a mínima ideia de onde pode ser esse local. Mas parece, realmente parece. Para mim parece muito ser Pedro Adams Filho, né? Mas eu não identifico os prédios, né? Mas muito estreita para ser pegando. Ou ali onde é o calçadão hoje, talvez. Mas não é plano. O calçadão é uma rua com inclinação. Por que seria o calçadão? Pelo prédio à esquerda ali, né? Ela tá mais larga que a General Osório mesmo. Qual prédio? O final Onde existiam as exposições, me fugiu o nome hoje. Mas aí o prédio aqui é menor, né? aquele prédio da esquerda que o alto está na frente ali, parece ser lá no fim da General Osório, quase na curva. Não, eu preciso dizer para vocês que o palpite do Beto tá certo, viu? É mesmo? Realmente o nosso calçadão Oswaldo Cruz, antiga General Neto, né? Isto. De General Osório para General Neto. Se tu olhar ali à direita, ó o poste que tem ali, ó. É da antiga telefônica. Já era a nossa telefônica ali. Ô Beto, na os números frente. da loteria. Depois que eu conheci a foto da Sociedade Flamenguinho de 1969 e eu O seu Antônio acertei, Reca eu nos não auxiliou sei mais aqui. Ali a sociedade era a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, né? Sim. Só que naquele momento ela não tinha o seu frontão de lado a lado, né? Só no meio, né? É. E lá em cima Já aquele é esquina prédio com a Bento, histórico né? que ainda está lá, né? Que é a esquina com a Bento Gonçalves. Que né? acho que está sendo comunidade recuperado, né? Da comunidade evangélica. Está sendo recuperado. Recuperado, né? Um belo prédio também, centenário, muito bonito. Mas tu vê, dá a impressão que o calçadão Não parece tem ser tanto- mais Não parece tão estreito, largo, né? né? Isso aí, muito bem, vamos lá. A gente tem um vídeo também para soltar, né? Então, coloca esse vídeo para nós, vamos conversar um pouco sobre ele. Vídeo cacetada, não? Não, pode abrir para nós aqui também. Roberto, foi um vídeo que tu realizou no último domingo.
vídeo amador, né? Vamos Com o esclarecer. celular, né? né? Com o Sim, celular, com mas celular, tá né? valendo, né? Foi o momento que eles estavam baixando, colocando quase terminando a colocação dessa parte móvel da passarela, né? Deu um fluxo de trânsito ali na vereadora Adão Rodrigues de Oliveira impressionante. Muita gente desavisada. Eu estava Era voltando desvio. de uma caminhada ali nas proximidades e me chamou a atenção, eu me lembrei do fato, fui ali e tive a possibilidade, ainda como uma surpresa, de conversar com o pessoal do DENIT ali, uma coincidência, né? Passarela do Jornal NH ali. Isso, tá. Como passarela do Jornal NH? Tá sendo... Próximo ao Jornal Ah, NH. tá. Não, do Próximo. abacaxi. Tu tá fazendo Liga. alguma referência aí, é isso? É a passarela do abacaxi. Eu inclusive expus na minha opinião, por coincidência, para o pessoal do DENIT, sem saber que eles estavam ali, né? Que eram pessoas do DENIT, o Iratã, que era o superintendente do DENIT, e o Rogério. Superintendente? Acho que a nível estadual, né? Acho que ele é o superintendente estadual do DENIT. E me parece que ali não era o local prioritário para que essa passarela fosse colocada, Não que não seja né? importante, Na minha né? opinião. Assim, por num isso que eu eufemismo, digo, né? Num por isso que eu eufemismo, digo né? que não era o lugar prioritário. Também acho importante que tem muitas pessoas que trabalham no Grupo Sinos, naquelas empresas que ficam próximas ali. Mas me parece, na minha opinião, inclusive acho que sou contrário à grande maioria, que pensa que no e-fashion seria a passarela mais importante. Para mim, a passarela mais importante, prioritária, deveria ser na altura do Grupo Primavera, para os alunos da Liberato, que tem muitos jovens que atravessam aquela passarela, a BR-116. Para mim, esse lugar deveria ser prioritário. Mas, São enfim, três o pessoal pontos, do né? DENIT Charlau colocou também que, fez um ponto, pela né? dificuldade de verbas que eles possuem, enfim, né, que eles têm verba para fazerem 4 passarelas, né? Eu questionei, é a minha opinião, né? Respeito opiniões em contrário, mas para mim a prioridade seria a passarela. Mas para os esse alunos da comentário, Liberato. né, é corrente, né, que as pessoas entendem, né? Inclusive o presidente em exercício da Associação Primavera, né, mesmo ali sendo o bairro Primavera, né, numa área desabitada, né, ele entende que não era o melhor lugar para aquilo, não. E muitas pessoas já se manifestaram nesse sentido ali no bairro. É que tem pessoas confundindo, acho que o Grupo Sinos foi privilegiado, eu não entendo dessa forma, né? Eu entendo que é um local importante, tá? O Iratã também, inclusive, debatemos alguns minutos, ele disse que houve audiência pública, que isso foi discutido, os locais, né? E a justificativa é que ali não haveria necessidade de desapropriações, então com a verba que eles tinham, se eles bem utilizassem, eles poderiam fazer as 4 que estão sendo feitas, né? Mas está faltando uma passarela na frente do e-fashion. Com certeza. Quantidade de certeza. pessoas que cruzam ali todos os dias para pegar o seu ônibus do outro lado. Ou um redutor de criminoso. velocidade, talvez, no mínimo, Mas o deveria redutor- estar colocado o ali já, redutor né? numa rodovia federal. Ok, mas É uma vergonha. vamos Eu pensar também nas concordo. vidas que se salvam. Baixaram né? para 60 km por hora. Só piorou, porque daí as pessoas se trancam o Sim. fluxo ali, É. fica mais perigoso. Fica, pra todo os mundo. carros ficam mais perto, É. mesmo que o fluxo estivesse espaçado, ele Tá acaba muito ficando próximo. perigoso aquilo aí. Urge isso. Urge Aí uma nós solução. voltamos a bater na mesma tecla. O Falta Rio de Grande do estrutura. Sul não tem recursos, o governo federal não tem recursos, e aí Mas a daí gente quando vai... faz uma obra que poderia ser muito melhor aproveitada. Eu até acredito que essa questão dessas passarelas ali, ela é uma questão bem anterior, bastante anterior para chegarmos no momento da execução dessa obra. Acredito que no momento que essa obra foi planejada e constituída verba, destinado recursos, não se discutia o assunto do e-fashion na época. Eu acho que é um assunto... Do jeito que demora para acontecer como alguma coisa. a nesse país. RS-118, Evidentemente. a ponte da Avenida dos Municípios, Eu tenho né? Na verdade, a gente está... Essas pedidos aí tem o quê? 20 anos já? Não, 20 A anos questão tem, mas- do iFashion é agora, de Mas Esse 10 tipo de anos assunto tem, com toda certeza. recente, né? 10 anos com toda certeza. Eu sempre briguei com uma situação, porque nunca se ataca na origem o problema. É óbvio que não se consegue mais atacar na origem uma cidade de Novo Hamburgo, 300 mil habitantes. Mas se nós formos para outros lugares onde o problema começa a acontecer, também não é atacado. Eu nunca vi na história daqui deste país... Nunca antes na história desse país? Nunca antes na história desse país que existisse uma cidade e resolvessem cruzar no meio da cidade com uma estrada. Sempre
A cidade se cria em volta da estrada. Se tem uma estrada onde não existe fluxo de travessia de pedestre e começam a morar alguns de um lado e alguns de outro. Não se ataca na origem, não se tenta resolver o problema ali. Quando as pessoas que foram morar lá, que não era uma cidade, começam a transitar pela estrada, vai para a estrada que era 100 e baixa para 50. Curitiba, Essa é a atitude desse Curitiba país. BR passa do lado da cidade, né? Mas a própria 116 aqui, ela não cruzou no meio de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo se formou dos dois lados. Ora, mas eu quando acho esse fenômeno que está acontecendo, o governo tem que ir lá resolver. É que Novo Hamburgo foi precursor de qualquer muitas coisa. coisas há anos atrás. Eu não quero falar bobagem, mas eu acredito que o primeiro viaduto na região metropolitana do Rio Grande do Sul foi o da José do Patrocínio. Pode ser. Eu me lembro quando eu provável. tinha 7 anos desse viaduto. Eu estou com fazendo 51 uma anos. conta aqui Novo agora, não Hamburgo lembro pôde muito, teve muito poder Teve. no passado. E não fizeram estrutura. Mas com a visão, eu acredito que aquele viaduto é de antes de 1970, creio por eu, ali. né? Ah, sim. nesse E sentido. houve uma construção, houve essa visibilidade e Novo Hamburgo teve a capacidade de mobilizar forças políticas para construir aquele viaduto. Tu acha que nós fechar a BR a gente ganha uma passarela ali? Como é que é esse negócio? Não sei. fala em fechar a BR, tá tudo certo. Não, Não eu tem acho problema. que não Tem é gente por que aí não pode falar também. nisso. Eu acho que nós devemos mobilizar as forças políticas da nossa cidade, da nossa região e fazermos eles entenderem que eles têm que olhar para Novo Hamburgo, olhar para a região e olhar para as pessoas. Qual é o impacto que fica do comércio informal nas ruas da nossa cidade, de uma feira como esta, a feira de Ibitinga, realizada na FENAC? Rodrigo, eu acho que a questão não é a feira de Ibitinga. Eu, pessoalmente, não sou contra a feira de Ibitinga. Eu sou contra que não é uma concorrência leal, assim como o comércio ambulante de Novo Hamburgo, que está sendo duramente criticado, mas está sendo combatido, acredito que as ações estão adequadas, tu passares por todas as lojas da feira de Ibitinga e tu não encontrar uma máquina que imita cupom fiscal em toda a feira. Isso tu viu, Tem ninguém muitas falou, né? lojas que vendem calçados lá, tem muitas lojas que vendem roupas. Então, o problema não é a feira de Ibitinga. O problema é as empresas que estão lá e não estão adequadas para vender. Isso que nós temos Esse é o aqui em Novo problema, Hamburgo. não é a feira de Ibitinga. Nós temos aqui em Novo Hamburgo uma estrutura bem de muitos anos e muito bem colocada da Secretaria da Fazenda Estadual. Mas não teve Não, ninguém da Secretaria da acho que Fazenda não ficaram Estadual sabendo batendo que lá, até- nem no centro de Novo Hamburgo, né? Que é outro problema, né? O centro de Novo Hamburgo é outro problema. Como é que está sendo discutido isso dentro do Grupo Novo Hamburgo, Márcio? Vamos dizer assim, os dois caminhos, né? Uns que defendem o caminho da legalidade e da necessidade de respeito às Que é a normas. grande maioria. Vamos dizer assim, que bom que é a grande maioria, porque daí então se consegue ver um futuro talvez melhor para a cidade. E o outro que é o do mimimi, né? Com aqueles argumentos bastante válidos e bastante eloquentes do tipo, era melhor que estivesse roubando? Né? Esses são os argumentos válidos de quem defende a ilegalidade dos procedimentos. Muitas vezes empregados de empresas que talvez fechem as portas justamente pela falta de faturamento ou pela concorrência desleal daqueles que estão sendo agraciados por esse incentivo e simpatia à ilegalidade. Tu hoje Eles não fez uma enxergam crítica à prefeita Fátima Daut no Grupo Novo Hamburgo, colocou a promessa de campanha dela, onde ela fala sobre desenvolvimento, o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Seria dois Falta pontos. a política clara dela. Seria 2 pontos. Trazer a empresa e incentivar o que está aqui dentro já. Mas tá? esse é um tema espinhoso que ela está enfrentando de frente, Márcio. Mas eu não entendo assim, ó. Eu onde falo está aquela do questão comércio que nós... informal, né? Não, do comércio informal, É um sim. ponto que seria mais fácil para ela, talvez, deixar continuar acontecendo. Não, mas pelo fazer amor de de Deus, conta que aquelas pessoas na volta ali no o Isso centro não de pode Novo Hamburgo acontecer. está tomado, né? Isso não pode acontecer. O que eu coloquei assim com relação ao fato é que
O empreendedorismo de Novo Hamburgo continua à deriva, né? E assim como ela está cuidando da questão da informalidade, ela também está direcionando, na minha opinião, de uma maneira um pouco equivocada, o foco contra quem quer se estabelecer da forma correta, né? A gente escuta muito relato, não de um excesso de exigência, mas do excesso de burocracia com relação aos passos para se abrir uma empresa hoje. Muitas críticas, Né? eu tenho muitos não se amigos que vêm consegue conversar comigo resolver de uma forma simples. Por quê? Porque não entrou nesses 6 meses algo que realmente fizesse a coisa acontecer. Veja bem, não estou defendendo a ilegalidade, que alguém pode ir lá e abrir um negócio sem respeitar as normas, seja de meio ambiente, seja do PPCI, seja com relação ao alvará. Não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que deveria, em 6 meses, ter sido instituída uma forma em que isso andasse e fluísse de uma maneira a permitir os investimentos. A sorte do empreendedor é o que está faltando acontecer. É uma das coisas. Ela está Claro peleando tá por faltando. isso, né? Mas Ela claro está tá. buscando isso. Mas 6 meses, né, Rodrigo? Entendi. 6 meses. É que na realidade parece que é uma coisa de oba-oba, né? É. Para te fazer legal é difícil e tá fácil de tu tá ilegal. É mais ou menos isso que aí está tá acontecendo. É isso que tá É burocrático fazer o legal. Sempre foi mais e difícil andar numa linha reta, né? Mas aí Andar vem, torto é fácil. mas aí vem uma sucessão de coisas, né? Se tu olhar um material que não só a questão da nota, mas a origem. Ilegal, foi produzido, copiado, como é que é? O problema não são as Então, pessoas que estão aqui claro, na ponta, né? Mas é que a do cadeia processo. toda está alimentada. Ele está ali, ele tá ali porque tem quem compra. Na verdade, falta gestão. Falta em cultura tudo, daí, né? na Sem parte dúvida, política. sem dúvida. Nós temos uma prefeita que ela é gestora, né? Mas vamos abrir um pouco a cabeça, vamos sair da casinha aqui da nossa cidade, da nossa província. No momento que tu não consegue cuidar da tua população, dos teus cidadãos, tu não pode liberar geral para que entrem pessoas no nosso país que estão sofrendo seríssimos problemas. Mas, poxa, como é que tu vai fazer essa conta? Se não tem para cuidar da tua população recursos suficientes para dar saúde, segurança, educação, como fazer? Tu libera descontroladamente essas pessoas que chegam também precisam trabalhar, precisam comer. Poxa, e aí, como é que vai fechar essa conta? Devia ter uma política clara para isso. Como é que vai fechar essa conta? Evidentemente. Eu tive uma informação que eu não quis acreditar, que já são mais de 1,5 milhão. Não é verdade isso. Eu não quis acreditar. Que nível? Brasil? Não é verdade isso. Olha, Não, não é não difícil pode ser chegar. verdade. Não é difícil chegar nesse número aí, gente. Não pode ser difícil verdade. chegar nesse número São aí. sírios, são senegaleses, são Haitianos. são bolivianos, mas esse movimento já parou faz algum tempo, né? Desde que a Bolívia vem se ajeitando lá. Agora, não é esse número. E nós temos um problema que ali na volta não é só... Ontem o deputado Tarcísio enfrentou esse tema de uma forma muito franca. Ele disse assim, isso é um problema grave. Sim. Essas pessoas não podem estar aí, elas são alimentadas por coiotes. Sim. Houve uma apreensão no sábado pela manhã, 2 horas da tarde, chama todo mundo lá de novo. Quem alimenta? esse é o Onde estava a mercadoria para Esse Quem repor? alimenta essas mercadorias? Na realidade, eles são formiguinhas. São os aviãozinhos, por né, exemplo, assim, do essas tráfico, pessoas por exemplo. chegam aqui com poucos recursos, têm que batalhar por um espaço e tudo. Eu não acredito, e a gente vê nos produtos que eles vendem que eles são parecidos de marca. Ah, o mix- se admite tem funcionar. mix. Eles têm um mix que Aquilo é ali muito- é, muito é- próximo. é- É que nós assim temos- como em Porto Alegre acontece também com a Mas questão não das são só hortaliças. os senegaleses, né? São grandes, Pedro, eles são nós temos braços. que mudar a discussão. Enquanto no nosso país nós tratarmos os assuntos da forma como eles são tratados, tu fazer barreiras para pegar quem não paga o IPVA do seu automóvel, não para buscar segurança. No momento que tu pega e coloca os pardais na rua, não é para fiscalizar veículos roubados ou que estão com os impostos atrasados, é apenas para multar. No momento que tu põe radares nas rodovias, o índice de acidentes com morte não é muito maior onde estão envolvidos motociclistas? E os radares, acho que mais de 70% deles, eles pegam só De o frente. veículo de frente. Então, poxa vida, o que acontece? Por que as coisas são vistas desta forma? É difícil de entender isso. É tudo uma representação.
para parecer que estão fazendo alguma coisa para resolver o problema quando não é. Marketing. Né? O catedrático nos enviou uma frase dizendo: as cidades, queridos, nasciam ao lado de rios e o problema eram as pontes. Então, tá aí, ó, o professor Copete dando aula para nós, explicando por que as pontes, como é que as pontes surgiam, a necessidade delas existirem. Grande Copete, obrigado pela participação sempre, Copete. O Beto falando, é só nós olharmos a nossa letra do nosso hino rio-grandense, né? Nós estamos falando em cultura, né? O povo sem cultura acaba por ser escravo. É isso aí. Então começa uma Essa reflexão. Não foi o trecho que foi tirado Não, do nosso hino? eu lá na minha 4ª série eu aprendi que tinha. Eu ainda sei cantar assim, eu não vou mudar o jeito de cantar. Se mudou também não sei. Deve ter mudado, né, Márcio? Se mudou não sei também. Como é que não Vamos recuperar essa parte. Vamos pegar essa parte, mas vem muito daí. Se eu compro algo pirateado, se eu compro um videogame desbloqueado, por que eu estou comprando um videogame desbloqueado? Com a Porque intenção de já eu comprar o jogo pirata. Então tem algumas coisas que está na cultura do nosso povo. Parte também incentivado, não está certo, mas também incentivado pelo fato de que o jogo que custa R$200, 110 ou 120 fica para um governo sem retorno nenhum. E aí, um conjunto. Esse começa a questão cultural. E aí tu não fiscaliza quem vende legalmente, tu tem que cobrar tanto imposto de quem vende legalmente. Pedroso. Exato. Mas é essa que é a coisa. Essa estrutura toda não fiscaliza. Só fica recebendo. Pegando quem vai lá e dá a cara. É mais fácil aumentar o imposto do que fiscalizar. Mas toda essa estrutura, então... Não, mas... É o princípio da substituição tributária, né? Fiscalizar menos, um número menor de empresas ao invés de ter que fiscalizar todas. Então, em vez de ter que fiscalizar todas que vendem bebida, nós vamos fiscalizar a indústria da bebida. Vocês não têm noção do que é um item. Eu fiz um pedido para um fornecedor na semana retrasada. Só de substituição tributária tem 35% de imposto. Imagina. E aí, empresa do Simples, eu pago em torno de 13% sobre o que eu vendo de impostos. Só nesse de comprar e vender, sem nenhum outro custo. Então, se eu comprar este produto por R$1.000 e vendê-lo por R$1.500, eu não vou estar ganhando nem um centavo. Sim. A taxa de lucro. Sim. Deixa eu lançar Só mais com 2 impostos. um assunto para nós que discutimos hoje aqui, que é uma frase do dia que para mim fala muito diante da prisão ontem do ministro Gedel Vieira. Os homens do presidente se dividem em 2 grupos: os que estão sendo investigados e os que estão presos. Dá para pensar diferente disso, Alexandre? Tá todo mundo implicado lá. Eu acho que tem que começar tudo do novo. Pegar uma chave para quem? Ali no passado, não muito longe, deu a gripe do frango, né? Uhum. E aí alguém me falou o seguinte: ainda bem que isso só dá em frango. Eu gostaria que desse uma gripe deputária, de repente, né? Que desse para dizer, porque daí nós teríamos que abater. Não, mas tem, cara, tem gente boa ali. Mas o grande problema é que, como é que se diz, a dança quem quer, e aí entra lá para dentro, por melhor das intenções, muitas vezes tem que fazer vista grossa, não é nem que tá junto, mas tem que fazer vista grossa, não quer se incomodar. Então as pessoas de bem, muitas vezes, não que elas estão sendo corrompidas, mas elas estão ali, de repente, para fazer o bem, vê que não consegue fazer o bem e se tornam mero figurantes. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi e foi dentro de uma polêmica. O Giovanni Feltz disse: anjinho não se elege. E quem vota nesses anjinhos que conseguem se eleger é o povo. Gente, eles não vão para lá sozinhos. Fazer 100 e poucos mil votos não é assim. Será que isso é uma autoavaliação? Não, voltamos à questão cultural. Se eu não sei e eu não cobro do meu candidato a vereador, que está aqui na minha cidade, eu vou ir cobrar do meu candidato a deputado? Eu nem me lembro quem eu votei para deputado. Então o povo tem que começar a cobrar. Mas eu acho, Alexandre, que os mais cobrados em toda a política brasileira são os vereadores. Viu?
Aqueles são que estão aqui em pertinho, meio à mais próximos, população. né? São pertinho Esses da são os gente. mais cobrados. Eu queria lançar um desafio. Se fala muito nas questões dos buracos na nossa cidade. Para encerrar a minha participação, Rodrigo. Eu desafio um vereador a aprovarem na nossa Câmara de Vereadores que todas as ruas novas de Novo Hamburgo sejam com blocos de concreto, acaba com os buracos no asfalto da nossa cidade. Projeto de lei do vereador Eno Brizola que não foi aprovado pelo prefeito do partido dele, né? Coincidência ou não, William Bonner, com um sorrisinho maroto, anunciou o filme da tela quente dessa segunda-feira, Márcio. Tu viu isso? Não vi. Caçada ao presidente, mas ele anunciou isso com uma alegria. Com prazer. Não, eu não sei se eu que vi maldade nisso. Eu sei que está correndo o Brasil afora. Isso não é maldade só minha que vi isso. Tu viu o anúncio dele? Não cheguei. Logo depois, o tela quente, você vê o filme Caçada ao presidente, dá uma risadinha assim. É uma ampla caçada. Agora uma pessoa comentou ali dizendo: ô Rodrigo, no filme o presidente fica vivo no final, viu? Sobrevive à história. Então não sei se esse presidente está se cercando bem. Vivo ou né? fica livre? Sobrevive. Acho que eu acho que isso não. O caráter do Isso filme seria possível. é né? mais... O caráter do filme é outro, não é político. É mais aventureiro. É mais aventureiro, mais... Tem intriga crime. internacional. não sei o quê e Isso tal. isso aí. Mas muito boa a participação do nosso telespectador aqui. O seu Antônio Rega que acertou a foto hoje, né? Obrigado pela participação, seu Antônio. Querido, saudades do senhor. Alexandre, vamos para o nosso ponto final. Vamos lá. Na realidade, as últimas 2 semanas eu tenho andado um pouco mais dentro da cidade e, de fato, Rodrigo, me preocupou a situação do asfalto. A prefeitura pode estar, assim, o fazendo, mas eu acho que está fazendo pouco, porque tem muito buraco. Eu tenho andado aí ruas... do centro, praticamente, Bento Gonçalves, Pedro Armes Filho, a subida do hospital, na frente do hospital, na Bento Gonçalves, no bairro Guarani, nós temos a malha viária, tá um caos. E não sou de criticar o poder público, acho que de repente pode estar fazendo, mas o caos está grande. Então, meu ponto final aí, agradecendo o convite novamente e deixando esse recado aí para a malha viária. O Dejair Kruman que diz que são os afrodescendentes que cantam o hino sem essa estrofe, mas a estrofe está no hino. A estrofe que não está no hino foi suprimida durante o regime militar em 1966. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romana. Maravilha, hein? Eu sabia que tinha alguma coisa vinculada. Suprimida e está suprimida desde Desnecessário, então. não Quem fez sabe falta. um deputado que precisa fazer uma lei bonita lá, não retome essa história aí do hino, vou mudar alguma rua de Porto Alegre de nome, uma avenida, sei lá. Pedro Castro, teu ponto final. Eu já encerrei minha participação, agradeço o convite para participar aí com essa periodicidade que eu consigo, fiz um esforço realmente hercúleo. Como é que foi a reunião hoje em São Paulo? Acordei às 3 horas da manhã, fui a São Paulo. E está aqui com a gente até Peguei às às 10 horas. 5h40 o voo a São Paulo de manhã, voltei direto do aeroporto, cheguei em cima da hora aí. O Beto é gente que faz. A gente está aí trabalhando pela nossa CDL, pelas coisas que a gente acredita, geramos riqueza, damos emprego, né? Foi uma reunião bem bacana, temos notícias boas para a nossa CDL aí, enfim. Sempre é importante participar desses movimentos a nível nacional, enfim. Houve a eleição para o novo Conselho de Gestão do SPC Brasil, para os próximos 3 anos, participamos juntos. Enfim, foi bacana, Bom, foi foi só importante. até São Paulo, né? Sim. Que se vai para o outro lado do país, para o norte, quando passa perto de Brasília, diz que dá uma turbulência. Mas pude ver, para encerrar, pude ver ações maravilhosas que já aconteceram na cidade de São Paulo em 6 meses com o Dória lá. Fiquei impressionado. Agora que é do partido Os da comentários prefeita, Marco Mandal. são muito bons. É Esperamos possível, que então. chegamos aí no fim do ano já com uma outra cara, com outro sentimento, porque o sentimento inicial desse ano, no começo do ano, era muito gostoso, os primeiros meses, era a renovação. Acredito que as coisas vão acontecer, talvez não estejam acontecendo algumas na velocidade que queremos, mas eu acredito ainda, eu não desisti. Muito bem. Pedroso, teu ponto final. Queria agradecer, né, o convite, né, e pegar uma caroninha no que o Beto disse ali. A ideia, acho que o que foi nos vendido, né, até coincidência, talvez seja do mesmo partido, e essa questão da gestão,
Eu tive em São Paulo já em 2 feiras, né? Que eu trabalho como representante comercial. Só que a diferença da realidade do que está sendo entregue em São Paulo, do gestor, e de Novo Hamburgo, não tem comparação. Aqui não está acontecendo. E São Paulo é uma cidade gigantesca. Nós não podemos confundir, desculpe, eu não consigo não responder isso. Beto, mas meu tempo nós é teu. não podemos Meu ponto final é teu, confundir que o Facebook seja a opinião da população. Não. Não. Ela é parte do que uma parte da população pensa. Uma parte pensa. Tá bem. Ô, Márcio, Facebook não é importante, Márcio? Não, não, o Beto não disse que não era importante. O Beto não disse que não era importante. Aqui o homem representa... O Beto disse que 66 mil representa pessoas uma lá. parte, no nosso caso, 66 mil pessoas. E quantos fake tem no meio lá? É pouco, a gente tenta tirar, mas é tenta pouco. tirar, mas é eu pouco. vi muita gente discutindo lá, que eu disse assim... 66 mil fake. pessoas é mais que a votação que elegeu a prefeito. 66 É o mil dobro pessoas da no votação, grupo. é mais que o dobro. Mas Quase concordo contigo, não é a opinião, aquilo ali não é unanimidade. Até porque quem governa não governa Exato. para todos. Exato. Ela governa para a Teu ponto maioria. final, Márcio. Não, eu cedi meu tempo pro Beto. O Beto quis fazer a última participação, um tempo curtinho para encerrar um programa. Semana que vem é todo Boa tempo, noite não a tem mais. todos e muito obrigado pela companhia aqui na mesa. Um amigo tá brincando comigo, dizendo assim, tu perdeu um jogão do Grêmio de 1-0, o Grêmio ganhou o final do jogo, né, 1-0 pro Grêmio, gol do Ramiro antes do primeiro minuto de tempo. Aí eu preciso dizer Então no pra Japão, vocês, Findor. não perdi, ganhei. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.